bem, estamos chegando com mais uma edição do nosso encontro Mulheres com Você, aqui na Imagem da Cidade. Eu sou Denise Bichalin e sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora, juntos, 1 hora na nossa TV Galega, trazendo assuntos importantes, assuntos pontuais, assuntos que marcam, por exemplo, esse mês de setembro. A minha primeira convidada é a doutora Victoria Schmidt Ramos, cardiologista, e vem ao encontro desse Setembro Vermelho, um mês que evidencia, que fala muito sobre cuidados com o nosso coração. Doutora Victoria, seja muito bem-vinda. Obrigada, tudo bem, Denise? Tudo bem, doutora? E que importante trazer essa pauta para abrir o nosso programa, doutora, para justamente a gente poder evidenciar, falar sobre essa temática dentro do mês de setembro, assunto relacionado ao nosso coração, até porque em qualquer idade esse assunto é de extrema importância, né, doutora? Com certeza, a gente falar e revisar e conscientizar sobre a importância dos cuidados com o coração é sempre válido e sempre gratificante para a gente que trabalha com essa especialidade. Quando a gente fala em cuidados com o coração, doutora Victoria, começamos por onde essa conversa, esse olhar direcionado justamente para a nossa saúde? Eu acho que assim, Denise, parece o clichê do cardiologista, mas a gente sempre vai começar estimulando um hábito de vida saudável. Então, a alimentação e atividade física sempre vão ser essenciais. Então, acho que é difícil a gente começar por um lado que não seja esse. Então, às vezes a gente fala, tem que fazer atividade física, tem que ter um bom hábito alimentar, mas isso não é uma coisa que a gente deveria enfatizar, deveria ser natural. Então, claro, nem sempre, e a vida é feita de exceções, mas as exceções têm que ser exceções, né? E dali para frente também levando em consideração, doutora, a realidade de muitas pessoas, esse corre-corre que passou a fazer parte da nossa rotina, que parece que não temos mais 24 horas, parece que esse relógio está muito ampliado, mas ele tem um começo, meio e fim dentro de um dia. Esse corre-corre, né, essa modernidade com nossas atividades profissionais também, tudo isso vem ao encontro, às vezes, deixar de lado um pouquinho a nossa saúde, deixar de lado essa preocupação, por exemplo, com um órgão tão importante que é o coração? Com certeza. Hoje, acredito que nos dias de hoje, com acesso à internet, acesso à televisão, a gente tem muita informação. E às vezes o excesso de informação também dificulta, porque a gente não sabe o que fazer com isso. Então, o nosso tempo, como tu bem falou, acho que parece curto demais. Então, às vezes é difícil a gente encaixar algumas coisas. Muitas vezes eu escuto no consultório assim, não vim antes porque eu não tive tempo, porque eu achei que não dava, não consegui encaixar na agenda. Então, é importante a gente se conscientizar, não só do coração, mas que a gente tem que ter tempo para cuidar de si também, né? Então, é importante ter tempo e arrumar tempo na nossa agenda, se colocar na própria agenda, né? Você mencionou em atividade física, importantíssimo, deveria fazer um hábito do nosso dia a dia, ou algumas vezes ao longo de uma semana, pelo menos. Quando a gente fala em atividade física, relacionando, por exemplo, a atividade física com o coração, antes de fazer atividade física, é importante, é necessário, é recomendado, doutora, de repente, procurar também um profissional da área médica, fazer um check-up, inclusive, com o coração, para poder ter essa liberação para atividade física? É uma coisa bem interessante, sabe, Denise? Então, assim, sempre vai depender muito de cada paciente, é difícil a gente generalizar. Então, no consultório a gente consegue individualizar muito mais as demandas de cada paciente, e, claro, fatores de risco, história familiar, e depende muito de qual atividade física. E se essa atividade física tem um cunho, por exemplo, competitivo ou não. Claro, eu não vou ficar esperando um cardiologista para começar uma atividade física. É interessante, se for possível, se for factível, consultar um cardiologista para a gente revisar a parte do coração antes de exigir dele, seria interessante. O coração dói, doutora? O coração, por incrível que pareça, dói. Então, assim, já ouvi algumas vezes essa frase do coração não dói, mas coração dói sim, e dor no peito não é uma coisa normal, não é uma coisa que a gente tem que tornar natural. A gente não espera que um paciente saudável tenha dor no peito, a gente não espera que um paciente saudável se canse para fazer esforços, a gente não espera que um paciente saudável, de um modo geral, tenha algum sintoma. Então, se o corpo começou a dar sinais, o ideal é que a gente procure o que está acontecendo. Por exemplo, um assunto assim que preocupa muitas pessoas quando se deparam com situações que levam, por exemplo, à confirmação do diagnóstico, o infarto, doutora. Sinais do infarto. O que significa isso no nosso corpo? Porque para algumas pessoas têm o privilégio de falar que passou por ele e hoje estão até com uma nova vida, digamos assim, e outras o tempo não foi suficiente para poder salvar aquela vida de um infarto.
O infarto e a doença, a cardiopatia isquêmica de uma forma geral, Denise, é uma doença que ela vem dando sinais com o tempo. Então, o que acontece é que a maioria das vezes a gente menospreza esses sinais. Então, como eu disse antes, a primeira coisa que a gente começa é com os hábitos de vida. Então, a pessoa já tem, provavelmente, alguns hábitos que não são tão legais. Então, às vezes fuma, às vezes não faz atividade física, às vezes tem uma alimentação que não é tão interessante. E começa a ter alguns sintomas que acaba menosprezando. Eu caminho um pouco, eu tenho um pouco de desconforto no peito, não é bem uma dor, é um desconforto. E isso, não deve ser nada. Até que um belo dia vamos botar assim, o copo transborda. Então, a gente tem o chamado infarto. É difícil a gente generalizar infarto de uma única forma. Eu tenho diversos tipos de infarto. Normalmente, os infartos onde o vaso, a coronária, a artéria do coração se fecha por completo, são infartos que a gente tem um prognóstico muito pior. Então, são quadros muito mais graves. São quadros que, muitas vezes, o tempo para se agir é muito menor. Uma coisa que a gente costuma dizer quando a gente atende paciente na emergência é que tempo é músculo. Então, quanto mais tempo eu demoro menosprezando o sintoma em casa, demoro para ter um atendimento que é necessário no infarto, pior é o prognóstico do paciente em termos de função residual do coração, como é que vai ser o prognóstico, a vida desse paciente depois. Quanto antes eu trato, quanto antes eu procuro, mais fácil eu resolvo. Para ficar bem claro, então, para não deixar dúvidas sobre essa situação, essa complicação, doutora, sinais de alerta e também, de repente, outros órgãos podem demonstrar alguma relação com o infarto, por exemplo, o estômago. Algumas pessoas comentam que tem uma dor no estômago, parece ser uma congestão, alguma coisa assim. Tem realmente uma relação com o possível infarto? Com certeza. O que a gente sempre lembra de infarto é dor no peito, é angina que a gente fala. A dor no peito não é todo paciente que vai ter. Às vezes a gente tem o que a gente chama de quadros atípicos. São mais comuns em mulheres, são mais comuns em diabéticos, às vezes paciente com doença renal. Então, assim, pode ter dor no estômago? Pode. O que a gente costuma dizer também? A dor, uma vez que ela vem do umbigo até a orelha, pode ser sinal de que tem algum problema no coração. No final da linha, quando já tiver no infarto, a gente vai ter a dor, inclusive em repouso. Mas a tendência é que essa dor comece fazendo esforços. Comece quando se estressa, começa quando faz uma caminhada maior, quando sobe algum morro, piora quando tem frio, piora quando come demais, e a gente acaba menosprezando. Não é nada, é só do estômago. Então, e fora a dor, a gente tem alguns outros sintomas. Então, assim, não só de dor torácica se manifesta o infarto. Muitas vezes eu posso estar com uma falta de ar, um cansaço desproporcional. Então, antes eu caminhava uma reta e não cansava, agora eu comecei a cansar. Isso são coisas que tem que chamar atenção. Pacientes que começam a ficar, e principalmente a dor e a falta de ar associados a enjoo, associado àquele suor frio, associado à sensação de desmaio. São todos sintomas que a gente tem que levar em consideração. Obesidade, diabetes, hipertensão, são fatores de risco para também trazer prejuízos para o nosso coração? Com certeza. Obesidade, hipertensão e, de uma forma geral, os hábitos que a gente costuma dizer que não são tão saudáveis assim, são fatores de risco não só para infarto, tá? Então, assim, vão ser fatores de risco para desenvolver piora de função renal, vão ser fatores de risco para infarto, vão ser fatores de risco para insuficiência cardíaca, vão ser fatores de risco para uma série de doenças. Se descobrir um problema cardíaco, dali para frente, como é que é o tratamento? Como é que é esse contato também, a saída até o consultório, acompanhamento médico, em caso de necessidade de possíveis cirurgias? Também a medicina tem evoluído bastante para apresentar soluções para problemas também cardíacos, doutora. Com certeza, sim. Cada vez mais a gente tem evoluído do ponto de vista não só terapêutico, então não só de tratamento, mas de diagnóstico. Cada vez mais a gente tem chegado de uma forma precoce, então a gente tem visto menos infarto. A gente tenta conscientizar mais o paciente dos sintomas que chega antes. Então, a gente consegue atuar antes para que o paciente tenha um desfecho melhor. As cardiopatias, de uma forma geral, é difícil também da gente generalizar o tratamento. Mas a cardiopatia isquêmica, então, os pacientes que tiveram infarto, sempre a gente fala, a gente sempre orienta isso em consultório. Paciente com dor no peito, que piora, parado, o lugar dele não é no consultório, o lugar dele é na emergência. Então, esse paciente tem que ser avaliado num serviço de emergência para que ele possa receber o tratamento num tempo hábil. Então, tem que fazer exame de sangue, tem que fazer eletrocardiograma. Então, quanto antes a gente fizer isso, foi o que eu comentei antes, tempo é músculo.
melhor a gente consegue impactar na vida desse paciente. Claro, depois que se tem, que se passou a parte do infarto, o que eu costumo dizer para os meus pacientes do consultório também é que é um casamento. Então, o paciente vai ter uma relação com o cardiologista que ele escolher. Uma vez que ele infartou, que ele é cardiopata isquêmico, é um cuidado para o resto da vida. Então, a gente tem metas de tratamento, é um tratamento estrito, é um tratamento que a gente precisa ter um alvo de pressão, precisa ter um alvo de colesterol, precisa ter alvo, se o paciente for diabético, de hemoglobina glicada, que é o nível de açúcar no sangue, precisa fazer atividade física, aí não se torna mais um hábito que a gente estimula, é uma meta, tem que fazer, do mesmo jeito que toma as medicações. Então, a gente tem algumas metas para que não infarte de novo, para que não aconteça de novo. Porque uma coisa que a gente nota também é que uma vez que o paciente teve e cultivou aqueles hábitos durante boa parte da vida e fez com que ele chegasse no infarto, no momento do infarto ele se conscientiza. Passa algum tempo que ele está bem, 1, 2 anos, ele retoma os hábitos que ele tinha anteriormente, que levaram ele até um primeiro infarto e que muito provavelmente vão levar até um segundo. Então, por isso que eu digo que é um casamento, porque é muito importante a gente ter essa manutenção e esse estímulo de seguir com bons hábitos. Quando a gente fala em atividade física em situações como essa, depois de um infarto, doutor, o que é recomendado para esse tipo de paciente? Claro, depois do infarto a gente precisa ter um tempo de recuperação, a gente faz algumas avaliações no consultório, então vou avaliar, seja com testes de esteira para ver alguns parâmetros que a gente utiliza, seja com ultrassom do coração para ver como é que ficou a função residual desse coração, mas o que a gente preconiza é que sejam feitos pelo menos 150 minutos de atividade semanal, se possível, e o melhor que a gente tem de evidência é que a gente associa as duas coisas, então não só academia, mas academia e atividade aeróbica, que a gente sabe que esse perfil de atividade física nesse tempo mínimo é o que tem melhor desfecho do ponto de vista cardiovascular. Doutora, muito se fala também em, por exemplo, relacionar algum tipo de sinais do nosso corpo com ansiedade, ou até mesmo com depressão, mas nesse caso, ansiedade, ficou muito comum a gente pontuar crises de ansiedade. E algumas crises de ansiedade levam, por exemplo, a falta de ar, uma dor no peito. Isso pode trazer uma confusão de interpretação, por exemplo, no momento em que a gente está falando de problema cardíaco e não de uma crise de ansiedade? Com certeza. Cada vez mais a gente nota, acho que com a rotina que a gente tem cada vez mais puxada e cada vez mais sobrecarregada, se normalizou a ansiedade. Então, como posso ter dor no peito por infarto, eu posso ter dor no peito por ansiedade. Então, o que a gente tem feito e visto? O paciente chega no consultório e relata isso. Eu achei que não era nada. Então, se tem menosprezado os sintomas, prefiro muitas vezes atender um paciente que teve uma dor no peito, que os exames vêm normais e que a gente acredita que seja uma ansiedade que está tendo um impacto na vida dele, a gente vai tratar a ansiedade, do que eu ter um paciente com infarto que tratou com uma ansiedade e não deu tempo de socorrer o paciente. Então, o cuidado, ele nunca é excessivo. O paciente nunca, vou consultar, mas vai ser só uma ansiedade, vai ser só uma bobagem. Então, assim, acho que a gente peca, às vezes, nessa questão de menosprezar o sintoma. Temos pacientes ainda também que preferem não saber do que descobrir antes de acontecer um problema. Aquele paciente, assim, que evita, por exemplo, um consultório médico, é melhor não mexer nisso, é melhor não fazer nada, porque está muito bem dessa forma. Mas lá na frente, de repente, se olhasse um pouquinho antes, conseguiria reverter muitas situações? Com certeza, é muito comum a gente ver isso. Homens mais do que mulheres? Não ia fazer essa colocação, mas sem dúvida. Homens, assim, acho que preferem não ver. Se eu não vi, eu não tenho. O que não é uma verdade. Quanto antes a gente identifica, com mais facilidade a gente consegue instituir um tratamento e ter menos repercussão da doença. Então, levar uma vida normal apesar da doença. Se a gente deixa a água passar embaixo da ponte, muitas vezes não sobra tempo para que a gente consiga impactar de uma forma positiva na vida desse paciente, dessa pessoa. E por falar nesse tempo certo, para quem nos acompanha nesse momento em casa e de repente nunca esteve num consultório, para se preocupar também em saber como é que está o seu coração. Para a gente poder fazer esse beabá importante, doutora. A partir de quantos anos, recomendações, que tipo, de conversas são feitas entre o cardiologista com o próprio paciente e dali para frente essa rotina também saudável, lembrando da alimentação, lembrando da prática esportiva e lembrando de estar presente, estar visitando um consultório médico. O que a gente estimula, Denise? A gente estimula muito que o paciente comece a fazer avaliações do coração a partir dos 45 anos. Isso pacientes que não têm sintoma. Tá?
Se o paciente tem alguma particularidade, por exemplo, é um paciente que faz reposição hormonal, é um paciente que fuma, é um paciente que tem uma história familiar precoce, então tem um pai que infartou com 30 anos, tem um pai uma mãe que já fez uma cirurgia jovem. Então são coisas que a gente tem que se preocupar um pouco mais cedo. A gente acaba antecipando um pouco essa avaliação do coração. Em geral, a gente estimula no consultório a atividade física, como tu bem falou, a alimentação saudável e, se possível, orientada por uma nutricionista, porque às vezes a gente acaba generalizando e menosprezando, de certa forma, a função do nutricionista. Então a gente passa uma dieta em 5 minutos, pega um plano alimentar de outra pessoa na internet e acha que aquilo vai ser bom para todo mundo. E, de certa forma, a gente deveria individualizar, porque não deveria ser uma coisa maçante, não deveria se chamar dieta, deveria ser um hábito de vida. Além do básico, claro, a gente sempre vai estimular ter um peso entre um IMC ali, né, um IMC abaixo de 25, então ter um peso normal, que a gente chama de eutrófico. A gente vai estimular sempre pacientes que fumam não fumarem mais. E, claro, o lazer é importante também, né? Então a gente está bem, não só fisicamente, mas mentalmente também é importante. O estresse impacta de uma forma muito negativa. E aquilo que a gente comentou mais cedo, hoje em dia a gente tem acesso a muita informação, tudo se tornou muito imediatista. É difícil hoje em dia quem não tem um pouquinho de ansiedade. Por isso acho que a gente normaliza a questão da ansiedade dos sintomas. Então é bom a gente ter também o nosso lazer, seja no cinema, seja caminhar, seja tocar algum instrumento musical, seja ler um livro, seja qual for. É importante, assim. Então acho que quando a gente fala de hábito saudável, dá para ficar um dia todo aqui, uma semana toda aqui falando sobre alimentos que pesam nessa relação de, sinal de alerta para o nosso coração, por exemplo, gorduras, doutora. O que a gente pode ponderar aqui também de cuidar um pouquinho mais da seleção para evitar um consumo quase que tão presente na dieta das famílias? O que a gente costuma falar de uma forma geral, claro, uma ideia não é ser nutricionista, porque não é o meu papel, mas assim, o que a gente costuma, e eu costumo dizer no consultório, tudo é equilíbrio. Então, assim, eu gosto muito de um churrasco, eu gosto muito de uma carne com gordura, nunca mais vou comer? Não, mas a gente sabe que alguns alimentos vão impactar de uma forma pior. Então, excesso de gordura vai ser pior, excesso de açúcar vai atuar de uma forma deletéria, embutidos com excesso de sal também. Então, da mesma forma que se a gente fizer uma dieta com excesso de carboidrato e baixa proteína, então muita massa e pouca carne também vai ser deletério, vai ganhar peso, o que a gente sabe que é um fator de risco como obesidade. Então, uma coisa acaba que leva a outra. É difícil a gente conseguir separar 100% as coisas. Então, a dieta, ela vai impactar na tua vontade de fazer atividade física, que vai impactar em como tu te olha no espelho e no teu bem-estar, que vai impactar na tua, vamos botar assim, vontade de fazer as coisas que, né, são prazerosas para ti, e de uma forma geral tu vais ter uma qualidade de vida melhor. Doutora Victória, como é bom ter as cores presentes. Por exemplo, agora a gente abriu esse nosso programa de hoje aqui trazendo esse Setembro Vermelho, esse mês que evidencia o cuidado com o coração, mas é um cuidado que ele vai ao longo de todo o ano. É o início, para aqueles que ainda não se despertaram, é o início, e para quem já está realmente cuidando, entendeu tudo que nós falamos aqui, entendeu perfeitamente as informações que foram colocadas em evidência. Quero te agradecer bastante por estar conosco, dividindo tanto conhecimento, tanta informação. Eu que agradeço, Denise, a gente fica sempre à disposição, caso precise, de um cardiologista, e enfim, acho que a importante mensagem, além do beabá, como tu colocasse, dos sintomas, é sempre a gente não menosprezar os sintomas. Não é normal ter dor no peito, não é normal ter sintoma para fazer atividade física, seja falta de ar, seja, né, desconforto. Então, sempre importante ter seu cardiologista, o seu médico e acompanhar de vez em quando. Não é só a paixão que dói o peito. Não. E não é só também a crise de ansiedade que dói o peito. Né? Com certeza não. Obrigada, tá? Obrigada. Intervalo comercial chegando. Na sequência tem muito mais. O nosso próximo assunto passa pelo Festival Nacional de Teatro Infantil aqui de Blumenau, na contagem regressiva, vivendo mais um FENaTIV aqui na nossa cidade. Todos os detalhes daqui a pouquinho no nosso próximo bloco. Eu volto já.